Estimados irmãos, que a paz do nosso Deus, que o Espírito Santo esteja sobre todos nós, que Ele esteja conduzindo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para de fato ouvirmos, guardarmos, crermos e testemunharmos a Sua palavra em todos os lugares. Amém. Queridos irmãos, esse texto é um texto fantástico, maravilhoso, um texto que nos traz muitas lições para a nossa vida. Tem tanto assunto para tratar nesse texto, mas a gente fez questão de ler todos os versículos, todo o texto, porque ele fecha uma ideia muito bacana quando Jesus conversa com uma mulher samaritana. O fato de Jesus estar cansado e com sede prova que Jesus ele era homem, assim como nós somos, assim como nós temos um corpo, como nós sentimos sede, fome, frio, cansaço. Jesus sentia isso exatamente também. Porque muitas vezes se pensa que Jesus, por ser Deus, ele conseguia então mudar essa situação. Mas não, ele sentiu isso, a ponto de chegar para esta mulher e, sentado ali no poço, a mulher chega e ele diz: dá-me de beber. E aí uma pergunta, né? O quê? Jesus pedindo água para uma mulher samaritana? E é interessante esse detalhe, porque judeus e samaritanos, eles viviam brigando. Era um povo que na verdade queria ver o fim do outro. E ali naquele encontro, Jesus sentado no poço, vem a mulher e ele diz: dá-me de beber. E eu volto a afirmar que é um detalhe muito interessante para nós começar a analisar esse texto. Por quê? Porque Jesus, ele faz exatamente aquilo que ele pediu para nós, que eu lembrei na semana passada, quando ele disse: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. E Jesus aqui, ele conversa com uma mulher de um povo que judeu e samaritano não se entendem. Mas ele quer também oferecer algo maravilhoso para os samaritanos. Ele tem algo tremendamente transformador para oferecer para aquele povo samaritano: a água viva. Então Jesus lhe oferece, ela diz: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Ela apresenta para Jesus problemas. Quais foram os problemas que ela apresentou para Jesus? Senhor, eu estou com o balde e eu estou com a corda, e o poço é fundo. Como é que você vai me dar água viva? De onde é que é essa água? Veja que ela está apontando um problema e ao mesmo tempo ela mostra para Jesus que ela tem a solução em suas mãos. Ela tem o balde e tem a corda. Não tens com que tirar. A água está distante. Se inclinar, você não alcança. Como é que você vai tirar a água? E de onde vem essa água viva que você está me oferecendo? E aí eu quero que pensemos um pouquinho aqui, aplicar essas palavras da mulher para nós, para o nosso contexto. No problema apresentado por aquela mulher, ela está dizendo assim: eu tenho em minhas mãos a solução, você depende de mim. A mulher podia dizer: eu não vou te dar o balde, não vou emprestar corda, você que se vira.
Você se vira com isso. Creio que muitos aqui já experimentaram tirar água de poço. Eu lembro que eu já puxei muitas vezes água, a manivela, né? E é um servicinho pesado, depende do tamanho da criança, né? Mas é um serviço que precisa ser feito, e precisava. Larga seu balde, espera ele afundar, e depois que ele estiver cheio, você puxa ele de volta, cheio de água. A distância do ser humano até a água do poço que vocês puxavam era muito fundo o poço? Quantos metros ele tinha? Em nossa vida, todos os dias isso acontece. Encontramos com pessoas que estão tremendamente sedentas por água. Não somente desta água que nós precisamos beber para o nosso corpo, mas sedentas pela água da vida. Quantas pessoas vagando pelo mundo que também estão a exemplo daquela mulher. Ela chegou a dizer: Senhor, me dá dessa água que eu nunca mais preciso vir aqui buscar. Veja como ela até ficou confusa com a afirmação de Jesus. Ela achou que tomando aquela água, humanamente, ela não precisaria mais vir ao poço. Ela ainda não havia se tocado que a água que Jesus está oferecendo é uma água que nos sacia a sede da alma e nos leva à eternidade. Hoje encontramos pessoas angustiadas, pessoas muito distantes às vezes desta água, pessoas tristes, pessoas com dor, pessoas desesperadas. Muitas vezes a nossa própria ira contra Deus ou o tamanho da nossa dor faz com que nós fiquemos ainda mais longe desta água que Jesus está nos oferecendo. Porque nós nos achamos no direito de questionar Deus em suas ações e muitas vezes se revoltam contra esse Deus, e quanto mais se revoltam, quanto mais esbravejam, mais longe, mais distantes desta água eles ficam. Chegamos a perguntar: Deus, onde é que você está no meu sofrimento, na minha angústia, na minha luta, nas minhas provações? Onde o Senhor está? No entanto, a água da viva, ou a água viva, está tão próximo de nós, está tão pertinho de nós. Às vezes não queremos beber dessa água. E isso é fato. Às vezes nós não queremos beber dessa água viva, e muitas vezes o mundo não quer beber. Eles não querem beber. Porque se beber desta água de fato e de verdade, haverá uma mudança na vida. E essa mudança é que as pessoas não querem aceitar. Essa água viva está tão perto do nosso coração, da nossa alma. Quando Jesus diz para aquela mulher: quem beber desta água, apontando para o poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E depois disto a mulher não se conteve e pediu: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui. Quando nós olhamos ao nosso redor, tem muitos baldes
cheios de água e que são oferecidos ali fora. E as pessoas estão bebendo dessa água. Quando vocês vão buscar água para beber, para tomar, onde vocês vão? Vocês vão num poço? Ou vocês pegam de um lugar que vocês acreditam que dali a água é mais pura, é mais potável, é mais saudável para o corpo de vocês. É ali que vocês vão beber. Mas no mundo aqui nós temos tantas fontes, tantos poços fundos, e as pessoas estão bebendo daquela água, achando que estão fazendo o bem. Poço da idolatria, poço da idolatria. Achando que não importa, não precisa adorar esse Deus, porque podemos adorar todos os deuses, que afinal todos levam para o céu. E estão bebendo desta água. Da teologia da prosperidade. Cuidado, nem todo mundo que fala em nome de Jesus está ensinando o que é correto. Inclusive, se vocês me provarem que os meus ensinamentos aqui estão errados, vocês podem me denunciar. Quem é o meu fiscal, quem é o fiscal do pastor, são vocês. Se eu ensinar doutrina errada ou ensinar o que a Bíblia não está ensinando, vocês podem me denunciar para o distrito. Vou até dar o caminho para vocês. Vão lá, conversem com o conselheiro. E depois, se o conselheiro não conseguir resolver o problema, vocês podem conversar com a diretoria nacional da IELB, que eles vão chegar até mim. Então, cuidado com nem todo mundo que fala em nome de Jesus está oferecendo uma água viva para vocês. Outro poço, ouvir o que os astros têm a dizer. Cuidado. Os astros, eles não têm nada para nos dizer. Quem coordena a nossa vida e quem conduz a nossa vida não é um astro. É o Deus de poder, é aquele que nos criou do pó da terra. Doutrinas falsas e outras fontes como o que importa é o amor, o resto que se lasque. Cuidado de que fonte nós vamos beber. As fontes estão aí para, se possível, enganar os próprios eleitos de Deus. Cuidado. Então cabe aqui perguntar de que água ou que água você está bebendo todos os dias? Em que fonte você está buscando a sua água? Eu espero de todo o coração que seja daqui. Aqui nós temos uma fonte que jorra água para a vida. Nós temos uma outra fonte que é o batismo, ou senão que é, na verdade, antes, quando nós fomos perdoados por Deus, nós fomos batizados pelo Espírito Santo novamente e fomos então purificados e lavados de todos os nossos pecados. Então fomos batizados. Todo dia, quando você confessa o seu pecado, você é batizado pelo Espírito, no sangue de Jesus. E outra fonte, Santa Ceia. De que fonte nós estamos bebendo a nossa água? Onde nós estamos indo com o balde e a corda? E a outra pergunta, que água você dá para os outros beberem? Porque assim como você bebe, você vai ter a oportunidade de oferecer água. E eu digo sem medo de errar que nós estamos com a corda e o balde na mão. Quem hoje está segurando a corda e o balde são os cristãos. E o balde não está vazio.
O balde está cheio. O balde está cheio. Nós temos água viva para oferecer para as pessoas. Então não ofereçam água contaminada. Não deem para as pessoas aquilo que vocês não querem beber. Deem para as pessoas aquilo que há de melhor. O Espírito Santo é a água viva. Quando vocês falarem da palavra de Deus, ensinarem sobre Jesus, vocês estão oferecendo um balde cheio do Espírito, para que as pessoas então bebam, recebam essa água, e eles tenham a vida transformada, assim como nós o temos neste dia. Porque somente o Espírito me convence que eu sou pecador, me convence da justiça de Deus e me convence do juízo final. Só o Espírito em nós é quem nos convence disso. Se o Espírito não estiver em nós, nós não estamos convencidos disso. Quando Ele vem a nós, Ele sacia a nossa sede. Em Cristo Jesus. Cristo é o ponto de encontro entre o Espírito e nós. E ali há uma transformação maravilhosa. Continuem bebendo desta água, irmãos. Não abrem mão. Não escutem essas vozes. Não vão nesses poços que estão abertos ali fora. Não vão lá, não peguem o caneco de vocês, não peguem o balde e enchem e levem para casa. Porque levar água contaminada para casa significa a morte. Então cuidem, bebam sempre desta água viva. E aí a mulher questiona Jesus na questão da adoração, que tinha que ir a Jerusalém. Ela acusou os judeus de dizer, não, vocês dizem que nós precisamos ir a Jerusalém para adorar. E Jesus então diz, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não se agrada de adoração hipócrita. Uma adoração hipócrita é quando eu digo que eu amo, que eu sirvo, que eu adoro esse Deus, mas eu preciso cumprir uma regra, uma lei, de ir à igreja, de dar a minha oferta, de trabalhar para os pobres, de estender a mão para os outros. Cuidado para que isso não se torne simplesmente uma tradição na vida. Porque quando se torna uma tradição e uma obrigação, quando nós vamos em casa depois do culto, nós vamos chegar em casa e dizer, nossa, que bom, hoje eu cumpri com a minha obrigação, fui à igreja. Vir à igreja não deve ser uma obrigação. Testemunhar a fé não deve ser uma obrigação. Deve ser um reflexo da fé que nós recebemos do Espírito. Isso é um fruto dessa água viva que está dentro de nós. E então nós vamos adorar, nós vamos servir ao nosso Deus, de fato, com o nosso coração. E o nosso louvor e a nossa adoração vai subir aos céus. E vai ser um aroma agradável ao Senhor. Vai ser um sacrifício no sentido de oferecer o melhor para o Senhor. Quando aquela mulher, quando Jesus, poderíamos até focar um pouquinho assim, dizer, quando Jesus pede para aquela mulher, dá-me desta água, Ele está pedindo para a mulher aquilo que ela pode oferecer. E agora, vocês podem oferecer para Deus, nós podemos oferecer, porque bebemos da água viva, nós podemos oferecer para o nosso Deus aquilo que está ao nosso alcance, nosso coração, nossa alma, nossa adoração.
em espírito e em verdade. Nós podemos consagrar ao Senhor o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos. Nós podemos oferecer-se para o Senhor como uma ferramenta viva a levar o Evangelho lá fora. Dizer: Senhor, usa-me como sua ferramenta para levar esta água viva a muitos corações sedentos lá fora. Devemos estar aqui próximos de 200 pessoas. Vocês já imaginaram se cada um de nós, depois, falar com uma pessoa lá fora sobre Jesus? Oferecer água viva para alguém que está precisando? Serão 400 pessoas que beberam desta água, foram saciados pelo Espírito e têm a vida transformada pelo poder do nosso Deus. Bebamos sempre desta água, recebam esta água. Lá na sua casa, não se canse de beber dela, leia a Bíblia, busque nela as informações que vocês querem, não fiquem assistindo muitos videozinhos de fim de mundo, que tem gente apavorada, não fiquem assistindo muita coisa, porque senão vocês vão ficar loucos, tá? Se o fim do mundo está próximo, não vai mudar nada nós ficar aqui, ficar se apavorando. Se o fim do mundo for amanhã, ele vai chegar, querendo nós ou não. Então, é melhor perder e usar esse tempo bebendo de uma água viva, pelo menos assim seremos consolados, do que estarmos aflitos, talvez sem necessidade nenhuma. Que Deus guie o nosso coração hoje e sempre. Amém.